Bem, todos podem se assentar neste momento. Billy Graham disse algo muito interessante. Ele disse assim: que nós possamos viver como se Cristo tivesse morrido ontem, houvesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Em outras palavras, nós temos que considerar o que foi feito no passado, por amor a nós, temos que nos alegrar no presente de vida e de ressurreição, e temos que ter esperança de que aquele que morreu e ressuscitou também voltará para levar a sua igreja. Amém? Quem está nessa esperança aí? Aleluia! Aquele que espera a volta de Jesus se prepara, para subir com Jesus. Então, queridos, vamos pensar nisso nessa noite. Temos a ceia, essa última ceia do ano, e eu quero nesse momento convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 21, e nós vamos receber da parte do Senhor aquilo que Ele tem para nos entregar através da sua palavra. Mas eu peço que você me dê a sua atenção, que você concentre a sua atenção aqui, porque nós vamos estar falando sobre consciência e fé. Para falar de consciência não é tão simples, por isso eu peço que você não perca o fio da meada. Então preste atenção naquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite. E o texto que o Senhor me deu para falar sobre consciência e fé está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Então, quem achou diz amém. Amém. Então vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor, e aí vamos estar em seguida meditando naquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Diz assim a palavra de Deus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém, igreja? Queridos, esse texto aqui parece simples, mas não é. Jesus, ele está conversando com os discípulos, e eu quero pensar que essa igreja aqui hoje está cheia de discípulos, amém? Então mesmo Jesus que falou com os discípulos lá, está falando com os discípulos aqui hoje. E o que ele disse aos discípulos? Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. A tradução na linguagem de hoje é: aquele que obedece os meus mandamentos, esse é o que me ama. O termo guardar os mandamentos significa, não é vou guardar, só de guardar, não. Guardar significa receber e cumprir. Em outras palavras, Jesus está dizendo: aquele que conhece os meus mandamentos, os recebe e os pratica, em outras palavras, aquele que me obedece, esse me ama. Esse me ama e será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aí Judas, não Judas Iscariotes, faz uma pergunta, parece que ele fica sem entender ali, e ele diz: Senhor, de onde vem, e aonde há de manifestar, e que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus responde a mesma coisa. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Parece que Jesus, irmãos, ele estava assim, enfatizando uma situação que parecia que estava difícil de entrar no coração do povo. Sabe aquela questão que você fala uma vez com a pessoa, aí a pessoa parece que não entendeu nada, Aí você repete de novo. Vou repetir outra vez para você entender o que eu quis dizer. É esse entendimento que eu tenho quando eu leio esse texto aqui. E Jesus ainda faz questão de dizer assim: as palavras que vocês têm que guardar, elas não são minhas, são do meu Pai. Em outras palavras, irmãos, quando você aceita as palavras de Jesus, se elas são de Deus, você está recebendo as palavras de
Deus, o Pai. Se você rejeita as palavras de Jesus, você está rejeitando as palavras de Deus, o Pai. Então tudo caminha dentro dessa equação, né? Então nós temos que pensar, o que eu quero pensar com os irmãos aqui nessa noite é que o julgamento, a avaliação, a relação de Jesus com o indivíduo se desenvolve no plano pessoal e individual, para que a responsabilidade também seja pessoal e individual. Porque Jesus diz, aquele. Quando ele fala aquele, ele está restringindo ao indivíduo, a uma pessoa, né? Aquele, uma pessoa, aquele ou aquela, né? Aquele que tem os meus mandamentos, né? A minha relação é contigo. Se você me ama, você guardará a minha palavra. E aí, irmãos, eu penso assim, que Deus tem expectativas ao nosso respeito, né? Se você lê a Bíblia e você começa a analisar muitas situações em que Jesus falou com seus discípulos, você vai ver que tem inúmeras expectativas de Deus a respeito dos seus discípulos. Por exemplo, quando ele fala com os discípulos sobre ser sal da terra e luz do mundo, a expectativa que Deus tem é diferenciação de vida, sim ou não? Assim como o sal e assim como a luz não se mistura com as trevas, e o sal, ele também faz a diferença, é necessário que vocês tenham uma vida diferente. Então isso é uma expectativa. Quando Jesus trata os discípulos como ovelhas, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, como ovelhas, a expectativa que o Senhor tem ao nosso respeito é que a gente siga as suas pisadas, é que nós os sigamos, e assim vai, irmãos. Existem inúmeras expectativas que o Senhor constrói ao nosso respeito na Bíblia, mas aqui, nesse texto, ele está falando de mandamentos. A expectativa do Senhor aqui é que, em função do amor, os seus mandamentos sejam cumpridos, os seus mandamentos sejam guardados, os seus mandamentos sejam praticados. E eu penso que para que a gente possa atender as expectativas do coração de Deus, sejam elas quais forem o nosso respeito, inclusive guardar os seus mandamentos, nós precisamos ter consciência, irmãos, daquilo que entendemos e daquilo que aceitamos. Por quê, irmãos? Porque nós somos o reflexo de tudo aquilo que nós entendemos e de tudo aquilo que nós aceitamos através da consciência que nós temos. Em outras palavras, você é o que você entende e você é o que você aceita. O que você não aceita e o que você não entende não faz parte da sua vida. Então por isso nós temos que entender, e depois de entender nós temos que aceitar. Por exemplo, um médico, ele nunca será um médico se ele não entender o que é ser um médico, se ele não entender qual é o processo de formação que um médico precisa passar, se ele não entender tudo aquilo que envolve a preparação para se tornar um médico, e se ele não aceitar as implicações de ser um médico, se ele não aceitar as dificuldades, os problemas, as renúncias que ele vai precisar ter para ser um médico. Então, da mesma maneira, nós temos que pensar como cristãos. Você nunca vai ser um cristão se você não entender o que é ser um cristão, e se você não aceitar no seu espírito verdadeiramente aquilo que é proposto para você como cristão da parte de Deus. E para isso entra uma situação muito importante, que é a consciência. Para falar sobre consciência com os irmãos aqui hoje, é claro que eu tive que buscar apoio na psicologia, né? E quando a gente começa a estudar um pouco sobre consciência, o que você entende sobre consciência? Consciência, na visão dos filósofos e dos psicólogos, é um atributo do espírito humano, ou é um atributo da psique humana, ou é um atributo da mente, do pensamento humano, que é dado ao ser humano para que ele possa construir internamente o entendimento de quem ele é por dentro, e também o entendimento de como as coisas funcionam no entorno da sua vida. Ou seja, sem consciência você não sabe nem quem você é. Sem consciência você não consegue ter a percepção de quem você é, e você não consegue ter a percepção externa do que te cerca, porque é a consciência que te dá a compreensão de todas essas coisas. E é claro que eu não vou, irmãos, eu fiquei assustado quando comecei a estudar sobre consciência. É muita coisa, irmãos. Então eu não posso chegar aqui num culto de ceia
eu vou falar o básico para os irmãos, dentro daquilo que o Espírito colocou no meu coração para falar com os irmãos, mas vou ser bem direto, assim, bem básico mesmo. Então, primeiro, a consciência, vamos dizer assim, no seu entendimento mais básico, ela se divide em duas situações, ou em dois estágios: a consciência fenomenal e a consciência de acesso. A consciência fenomenal é aquela consciência que é construída através das informações que nós recebemos, através do conhecimento que nós colocamos para dentro da nossa mente, para dentro do nosso entendimento, de modo que quando você tem conhecimento de, ou estar ciente de, ou estar a par de, ou estar informado de, isso é ter ciência, é ter consciência, é ter conhecimento de alguma coisa. Então, uma das funções da consciência é absorver o conhecimento que existe no entorno da nossa vida em relação a todos os aspectos da vida, seja ela humana ou não, né? Todas as situações que nos cercam, trazer isso para dentro da gente, e lá dentro existe uma outra parte da consciência, que é a consciência de acesso. Essa consciência vai pegar tudo isso e vai transformar-se em conceito, em visão, em entendimento. Ou seja, existe uma parte da consciência que recebe, que capta, e a outra que transforma o que captou em entendimento. E aí isso vai fluindo de dentro para fora, como pensamento, atitudes, comportamentos, visão, percepção de mundo, percepção de vida, e por aí vai. Então, dentro de tudo isso, existe uma consciência que eu quero destacar aqui para nós, porque quando nós falamos sobre mandamentos de Deus, nós estamos falando de mandamentos espirituais e mandamentos morais. Amém, irmãos? Os mandamentos de Deus são morais e são espirituais. Então eu quero destacar dentro de todo esse processo da consciência, a consciência moral e a consciência espiritual. E eu quero dizer aqui já, de bate-pronto, que uma pessoa que não tem consciência moral e nem espiritual, ela não consegue cumprir mandamentos. Uma pessoa que não tem consciência moral, uma pessoa que não tem consciência espiritual, ela não consegue cumprir mandamentos. Exemplo, um bebê. Nasceu uma criança recém-nascida, ela consegue cumprir mandamentos, irmãos? Você chega lá, o nenenzinho está lá chorando, e você fala: olha, Jesus disse para você perdoar, tá? Aí ele vai fazer, né? Ele vai chorar para você, ele vai olhar para você. O máximo que ele pode fazer é isso, porque ele não tem consciência moral. Ele não tem consciência moral e nem consciência espiritual. Irmãos, uma criança, um bebê recém-nascido, ele não sabe o que é certo, ele não sabe o que é errado. E aí nós entramos numa outra área da consciência, que é os estágios de consciência. E aí existe um estágio da consciência, que é o estágio de adormecimento, ou estágio de inconsciência moral e espiritual. E os psicólogos chamam isso de consciência animalesca, porque é o tempo de vida do ser humano onde ele age pelos instintos, né? Exemplo, um bebê, né? Qual é a consciência que um bebê tem? Que ele tem que comer, sim ou não, irmãos? O bebê tem consciência da dor? O bebê sente dor? O bebê sente dor, irmãos? Sente. Quando o bebê sente dor, o que ele faz? Ele chora. Quando o bebê sente fome, o que ele faz? Chora também, né? Irmãos, enfim, quando ele sente dor, ele chora. Quando ele está com fome, ele chora. Enfim, se ele fez o número 2, o número 1, e ele está se sentindo incomodado com aquilo, ele chora. Então essa consciência primária é chamada de consciência de sobrevivência, né? Então o ser humano, ele tem uma consciência inicial, que é uma consciência de sobrevivência, onde ele tem que cuidar do quê? Das situações básicas da sua vida, para que ele possa sobreviver, mas ele não tem consciência moral e nem espiritual. Então, queridos, por isso que nós, cristãos evangélicos, quando um bebê nasce, a gente apresenta. Por quê?
Porque aquela criança não tem consciência moral. O que Jesus diz? Deixai vir a mim porque delas é o quê? O reino dos céus. Aí tem gente que fala assim, mas pastor, e o pecado original não está na criança, como é que faz com isso? Irmãos, o pecado original, ele só é ativado na vida do ser humano quando ele tem consciência moral, quando ele tem consciência espiritual, quando ele tem entendimento do que é certo e do que é errado. Então por isso, quando um bebê morre, ele vai para onde? Vai para o céu. Foi Jesus que disse, deles é o reino dos céus. Então, não tem outro ritual a ser feito com o bebê que não seja apresentar. Não tem sentido fazer outra coisa com o bebê, porque ele não tem condição de cumprir o que, irmãos? Ele não pode cumprir o que, irmãos? Ele não tem como cumprir mandamentos. Um bebê não tem como cumprir mandamentos, né? Então, como o bebê não pode cumprir mandamentos, não se pode exigir mandamentos de um bebê, né? Não tem como exigir mandamentos de um bebê. Por que eu estou falando tanto de mandamento? A ceia, ela é uma opção ou um mandamento? Um mandamento. Ceia não é opção, irmãos. Ceia é mandamento. Ceia é ordenança. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos, ou as minhas ordenanças, e os guarda, e os pratica, esse é o que me ama. O que a gente quer entender aqui nessa noite, é o que o Senhor quer falar conosco sobre essas coisas. Então, primeiro a gente tem que entender que quem não tem consciência não cumpre mandamentos. Só cumpre mandamento quem tem consciência do que está fazendo. Então, o primeiro ponto é esse. Nós não podemos exigir de uma criança que não tem consciência que ela cumpra mandamentos. Mas pastor, em que momento a criança tem consciência? Vocês acham que não fui procurar isso? Eu fui, irmãos. A maioria dos... Quem ouviu falar de um camarada chamado Freud? É o pai da psicanálise, né? Da psicologia. Freud disse que a partir dos 5 anos de idade a criança já tem consciência moral. Os psicólogos mais modernos, eles acham que o pensamento de Freud já está um pouco antiquado, porque vamos dizer assim, o desenvolvimento mental e cognitivo das crianças está muito acelerado. Então, alguns psicólogos acreditam que a partir dos 3 anos, uma criança já tem entendimento ou consciência moral, né? Então, eu estou apenas dando aqui uma nuance para os irmãos entenderem. Então, quem tem filhos, quem é pai de crianças pequenas nos dias de hoje, consegue avaliar melhor essas questões, né? Então, nós temos que entender o seguinte: o primeiro campo de evangelização que nós temos é onde, irmãos? Dentro da nossa casa. Às vezes você está preocupado em ganhar o mundo lá fora, e tem alguém ali dentro da sua casa que tem consciência moral, tem consciência espiritual, já começou a discernir que mentir é pecado, já começou a discernir que entre o bem e o mal, porque a consciência moral é ela que te dá a percepção do certo e do errado. É a consciência moral que te dá a percepção do bem e do mal, com base nos valores espirituais e morais que fundamentam a sua vida. Quais são os valores morais e espirituais que fundamentam a vida de um cristão, irmãos? Os valores da palavra de Deus. Eu pergunto para os irmãos: o mundo lá fora tem a mesma consciência do bem e do mal que nós temos aqui dentro? O mundo lá fora tem a mesma consciência sobre prática sexual só dentro do casamento como nós temos aqui? O mundo lá fora tem a mesma consciência moral que nós sobre casamento, sobre relação entre homem e mulher, sobre relação entre pessoas do mesmo sexo? É a mesma consciência que nós temos aqui, é a mesma que tem lá fora, irmãos? Por quê? Porque os valores da consciência do mundo é diferente dos valores da consciência em Cristo. Por isso existe um conflito e um confronto, porque os valores que formam a consciência na vida de um cristão estão fundamentados na palavra, e isso nós precisamos entender. Então, dito isso, irmãos, antes de passar para a próxima situação, por que no Velho Testamento se matava um cordeiro?
Vamos ver se vocês pegaram aí. Por que se matava um cordeiro antes? Para perdoar os pecados. Mas cordeiro tem consciência moral? Não. É nesse ponto que eu quero chegar, irmãos. Nenhum animal tem. Nem um cão, nem um gato, nem um cachorro, nem um cordeiro. Animal irracional algum tem consciência moral. Nenhum animal irracional tem consciência do bem ou do mal. Eles agem por instinto. Por isso que os psicólogos dizem que uma criança até 5 anos ou de 3 anos para cima, ela, ou de 5 anos para baixo, de 3 anos para baixo, ela tem uma consciência animalesca. Por quê? Porque ela age por instinto. Nós que estamos aqui precisamos entender que quem está aqui tem consciência do bem e do mal, tem consciência moral. Você precisa entender que Deus chamou para cumprir os seus mandamentos. Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então aí nós temos que pensar o seguinte: se nós queremos atender o que Deus espera de nós, nós precisamos ter a consciência primeiro de que aquele que aceita Cristo não apenas aceitou seguir a Cristo, mas aceitou viver por Cristo. Amém, igreja? Vou repetir: quem aceitou a Cristo não deve ter apenas a consciência de que aceitou seguir a Cristo, mas aceitou viver por Cristo. Viver por Cristo é muito mais profundo do que seguir a Cristo, irmãos. Seguir a Cristo significa ter Cristo como exemplo, ter Cristo como referencial de vida. Isso é importante, nós precisamos ter. Mas quando eu falo de viver por Cristo, é muito mais profundo, irmãos. Quando eu digo que alguém que aceitou a Cristo, aceitou viver por Cristo, essa pessoa, ela tem que ter um entendimento de que sem Cristo, ela não existe como alguém vivo diante de Deus. Sem Cristo, ela está morta nos seus pecados. Sem Cristo, ela está na morte. Mas em Cristo, ela recebe a vida. Porque mais profundo do que você seguir a Cristo é você entender que você só pode estar vivo em Cristo. Você só pode se encontrar vivo vivendo em Cristo. Então, irmãos, sem Cristo estamos na morte, com Cristo estamos na vida. Sem Cristo nada, mas em Cristo tudo. Em Cristo tudo. Estar vivendo nesse mundo com a consciência, você precisa ter essa consciência. Nós estamos falando de consciência e fé. Ter a consciência de que você é uma pessoa que está vivendo por Cristo é ter a consciência de que você não é mais dono da sua vida. Quem é dono da sua vida é Jesus. Por que muitos crentes não conseguem cumprir os mandamentos de Deus? Porque eles ainda acham que eles ainda estão no controle da sua vida. Porque olham para Jesus apenas como um parceiro, um amigo, um companheiro. Irmãos, Jesus não é seu parceiro, Jesus não é somente o seu amigo, Jesus, ele é seu Senhor. Você tem que entender isso. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Enquanto os irmãos estão achando, eu vou estar lendo já aqui na minha versão, que diz assim: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem, irmãos? Pertencem a quem, irmãos? A Deus. Sabia que você que aceitou Jesus, você pertence a Deus? Você não pertence mais a você mesmo. Você é propriedade do Senhor. Ou seja, Deus te comprou, Deus pagou um preço pela sua vida, que foi o sangue derramado na cruz do Calvário. Agora você não é mais de você mesmo.
Você pertence a Deus. Você tem um dono hoje que se chama Jesus. Então o que acontece? Quando você está numa situação de conflito, por exemplo, com alguém, e você se sentiu profundamente ofendido ou ofendida, e você quer mandar aquela pessoa para PQP, você não apenas tem que pensar assim: o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Não, você tem que ir além disso. Você tem que perguntar: Senhor, eu posso fazer isso? Por quê? Porque a sua vida não pertence mais a você. Por isso nós estamos falando de consciência, porque se você não tiver consciência, você não vai obedecer a Deus. Uma pessoa que não tem consciência, ela não obedece, ela não faz o que Deus quer, porque não tem consciência. Então, quando o Senhor diz que Ele comprou você, que Ele pagou um alto preço por você, Ele está dizendo que agora quem manda em você é Ele. É Ele que manda na sua vida, é Ele que dá as diretrizes na sua vida. E aí talvez você fale: mas pastor, e quando eu estou numa situação como essa, em que eu estou me sentindo ofendido, eu quero ferir, machucar, dar burro, pegar pelo pescoço, passar rasteira, o que eu faço, Jesus? Jesus, Ele responde para você: filho, filha, eu te salvei para você ir além, dessas situações. Quem quer ir além? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 43. Deixa a palavra de Deus entrar no seu coração, porque o que muda a nossa vida, irmãos, é a palavra. Se a palavra não mudar a gente, não tem psicólogo, não tem psicanalista, não tem Freud, nem ninguém vai explicar a você. Então, Mateus 5, 43, o que diz aí? Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha o que diz o 44: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais o que, irmãos? Filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Aí no 46 ele diz assim: pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Irmãos, o que o Senhor está falando comigo, com você nessa noite? Se você só se dá bem, ou se você só trata bem as pessoas que se dão bem com você, e você se dá bem com elas, que ganho tem nisso? Que diferença existe entre a sua vida e a vida de quem está lá fora, no mundo? Nenhuma. Porque, irmãos, é isso que a pessoa que está lá fora, que não tem consciência da vontade de Deus, faz. Nós que temos consciência da vontade de Deus, nós temos que ir além. Você tem que ir além no amor. Você tem que ir além no sentido de amar quem não te ama, tratar bem quem te trata mal, orar pelas pessoas que te perseguem e te maltratam. Porque se você ignora essa consciência, você está ignorando o propósito de vida que Deus estabeleceu para você. E aí eu pego o texto que nós abrimos aqui, que é o texto base da nossa mensagem. Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você consegue entender isso, irmãos? O amor é o cumprimento da lei e dos profetas. Se você ler Mateus 22, de 37 ao 40, Jesus diz assim: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Aí depois ele diz: também amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Ou se cumpre a lei e os profetas. Em outras palavras, irmãos,
Amar a Deus, amar a Jesus, guardar os mandamentos de Jesus, muitas vezes é amar as pessoas que não te amam. Mas você precisa ter consciência do que é amar. Por exemplo, você precisa ter consciência de que perdoar é amar, para que você possa manifestar o amor através do perdão. Você precisa ter consciência de que tolerar, ter paciência com o outro é amar, para que você possa amar, demonstrando o quê? Tolerância, paciência para com o outro. Se você abre a sua Bíblia em Romanos 15, por exemplo, o que está escrito lá? O apóstolo Paulo diz: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos e não agradar a nós. Irmãos, se nós não fazemos isso, nós estamos ignorando a consciência. Nós estamos ignorando a consciência daquilo que Deus quer que a gente faça. Por quê? Porque a gente quer desobedecer conscientemente a Deus. Esses dias eu ouvi um estudo que me chamou muita atenção, irmãos. E o pastor que deu o estudo, eu vejo assim, ele foi muito sábio nesse estudo. Ele disse que existe uma diferença entre rebeldia e desobediência. E ele falou que muitos crentes no juízo vão ficar, ou vão se perder na caminhada até o juízo final, porque se entregarão à rebeldia. O que é o rebelde? E o que é o desobediente? O desobediente muitas vezes é aquele que desobedece sem querer, ou muitas vezes induzido a desobedecer. O rebelde não. O rebelde é aquele que desobedece por afronta. O rebelde é aquele que sabe que ele deveria fazer, mas ele não faz. Ele não faz porque ele não quer fazer. E a Bíblia diz que o pecado de rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Então ele fez um paralelo entre a desobediência e a rebeldia, procurando mostrar que a rebeldia é um estágio avançado da desobediência, onde a consciência do crente, nós estamos falando de consciência, ela cauterizou. A consciência do crente cauterizou no erro, cauterizou, e não adianta. A pessoa ouve, mas ela não faz. Então nesse momento a rebeldia entrou. Então o que acontece? Quando entra a rebeldia, Deus faz como ele fez com Saul. Ele tira, vamos dizer assim, ele tira as bênçãos, ele tira a posição, ele transfere para outro, ele trata a pessoa de forma dura e repentina, porque não tem mais o que ser dito. Porque quando Samuel, ele chegou para Saul e ele falou com Saul várias vezes, o que Saul fez? Entrou por aqui e saiu por aqui. Então eu estou aqui facilitando as coisas para você. Eu não estou aqui dizendo que você tem ou que não tem que fazer, porque Jesus diz: aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. É uma sentença, não tem como mudar isso. Se você não guardar, se você não cumprir, a palavra vai te condenar, a palavra vai te julgar, não é o pastor Gaudilei, né? Então nós que estamos dentro da casa de Deus, à medida que a gente vai recebendo informação, e a nossa consciência vai trabalhando com a informação que a gente recebe, a gente já não é mais inocente, a gente já não é mais uma pessoa sem entendimento, a gente é uma pessoa que está resistindo ao entendimento. E é diferente. Deus trata com aquele que não entende de um jeito, Deus trata com aquele que rejeita o entendimento de outro jeito. Então, hoje, eu, pastor Gaudilei, eu me sinto na responsabilidade de preparar uma igreja para subir, e não uma igreja para ficar. Servir a Cristo, irmão, vai trazer crise dentro de você. Você vai ter que lutar contra você. Você vai ter que lutar contra desejos do seu coração que muitas vezes dominam você. Então, servir a Cristo, amar a Cristo, guardar os mandamentos de Cristo, não é tão simples como a gente pensa. É algo conflitante, né? É algo conflitante, porque o Senhor ele coloca para nós o seguinte: você tem que amar os seus inimigos.
Você tem que orar por quem te persegue. Você tem que tratar bem quem te trata mal. Irmãos, é ou não é confrontador? É ou não é confrontador, irmão? Tem uma coisa mais confrontadora do que essa? Só que se a gente não fizer, nós estamos demonstrando ao Senhor que nós não estamos amando, não o estamos amando, né? Então por isso que ele coloca a gente numa saia justa. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, será amado de meu Pai. Viremos a Ele e nele faremos morada. Quem quer ser morada do Espírito Santo aí? Então você tem que obedecer. Hoje nós vivemos um tempo de cristianismo onde cada um quer construir um cristianismo ao seu bel prazer, ao seu gosto. Eu sou cristão, mas eu pulo carnaval. Mas eu sou cristão, tá? Eu sou cristão, mas eu odeio fulano. Mas eu sou cristão. Eu sou cristão, mas eu bebo uma cachaça de vez em quando. E não é aquela cachaçinha, não. É álcool 70, né? Mas eu sou cristão. Está todo mundo assim hoje, irmãos. Está todo mundo querendo construir um cristianismo personalizado às suas vontades, ao seu querer. Por isso que nós temos tantos famosos aí dando escândalo. Por isso que nós temos tantos famosos aí se desviando da vontade de Deus, dando mau exemplo e fazendo um monte de gente que segue essas pessoas errarem também. Então hoje a gente tem que tratar o cristianismo como ele é. Se eu não tenho peito para seguir a Jesus, ou eu desisto de Jesus, ou eu abraço verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Eu vou viver esse Evangelho, porque o que não pode é você querer viver um cristianismo que não existe, né? É querer você formular um cristianismo que agrada o teu coração, que te permite fazer um monte de coisa que Cristo não quer que você faça. Você sabe que Cristo não quer que você faça, mas você quer fazer, porque você é o bicho da goiaba. E aí, quando Deus te julgar, ai, Jesus sabe, Jesus nada, irmão. Jesus vai falar assim: eu coloquei um cara chato lá para falar para você que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Por que você não ouviu? Por que você não deu atenção? Por que você negligenciou? Por que você deu uma de surdo quando eu estava falando com você? Irmãos, hoje não é tempo de ficar passando a mão na cabeça de crente teimoso. Hoje não é tempo de ficar passando a mão na cabeça de crente enjoado, teimoso, que não quer fazer a vontade de Deus. Hoje é tempo da gente entender quem a gente é. Como nós falamos no início, nós somos o que nós entendemos e o que nós aceitamos mediante a nossa consciência. Se nós não aceitamos e se nós não atendemos, tendo consciência do que somos, nós estamos lutando contra a vontade de Deus na nossa vida. Aí eu pergunto, irmãos, quem luta contra a vontade de Deus vai se dar bem? Eu acredito que não. Então eu penso assim: nós temos a oportunidade de rever os nossos passos, final de ano, fazer um levantamento da vida, ver onde a gente está errando, onde a gente está acertando e mudar o que precisa ser mudado. Irmãos, segunda consciência que nós temos que ter, presta atenção, que eu já vou terminar essa palavra aqui. Nós precisamos ter consciência que o nosso nível de amor sempre determinará o nosso nível de obediência. O nosso nível de amor sempre vai determinar o nosso nível de obediência. Quem você ama mais, você obedece mais. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a mãe da Luana ama demais a mãe dela. Aí a mãe dela falou: olha, aquela fulana lá me destratou tal dia, tal, não quero que você fale com ela nunca mais, porque senão eu não sou mais sua mãe. Eu estou dramatizando a coisa, né? Só que Jesus chega e fala: filha, sabe aquela pessoa que sua mãe falou para você odiar? Ama ela, cuida dela,
Se ela precisar de você, estende a mão. Pergunta: quem a Luana vai obedecer? A mãe dela ou Jesus? É claro que quem está dentro da igreja, né, todo mundo vai falar: Jesus. Irmãos, a Luana vai obedecer quem ela amar mais. Simples. Se a mãe dela estiver no trono do coração dela, por mais que Jesus fala, ela vai fazer o que a mãe dela quer. Aí o que aconteceu? Jesus ficou em segundo lugar. Muitas vezes é assim com a gente, irmãos. Às vezes nós estamos dentro da igreja, conhecemos a palavra, mas Jesus não é o primeiro. Jesus não é quem a gente ama mais. Vou dar outro exemplo. Se você amar mais o seu orgulho do que Jesus, quem você vai obedecer no momento da dificuldade, do conflito, do embate? O seu orgulho ou Jesus? Hein, irmãos? Orgulho. Não suporto ficar nessa situação, não vou ficar por baixo daquele ali. Aí você, irmãos, o orgulho é terrível. Ele pega qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Quando eu falo isso, eu estou contando para você e para mim também. Irmãos, alguns dias atrás eu passei vergonha. E eu não tenho vergonha de falar das minhas falhas. Eu fui numa oficina mecânica para levar o carro que fica com o Davi. E fiquei lá uma tarde enorme lá esperando o atendimento. Estava a Marlene lá, a Heloísa no carro. E criança fica impaciente, né? Aí eu falei para o dono da oficina: eu estou vendo que o senhor está muito cheio de serviço, eu posso voltar amanhã cedo, o senhor me atende? Aí o dono da oficina falou assim: o senhor vem bem cedinho, o senhor vai ser o primeiro. Eu falei: legal, gostei. Ele falou: 8h30, ele já abre tarde, né? Geralmente abre 8 horas, 8h30 eu abro aqui. Eu falei: vou estar aqui. Cheguei lá antes da oficina dele abrir, só que já tinha 3 assim esperando. E aí eu estava lá, eu já tinha ido no dia anterior, e a oficina fica lá, perto da casa da irmã Elir, naquele bairro. Eu moro aqui perto da Moreninha, então você tem que atravessar toda a cidade para chegar lá. E de manhã o trânsito é muito complicado. Aí eu cheguei lá, e aí o genro dele chegou, ele falou assim: eu já vou abrir, só estou esperando meu genro chegar, porque a empresa é familiar. O genro dele chegou lá, nervoso, bravo. Aí eu falei: senhor, é o seguinte, eu falei com o dono, eu vim aqui ontem à tarde e tal, ele mandou vir cedo para mim ser atendido, e a Marlene esperando em casa para poder sair, e aquela pressa toda. E aí o rapaz olhou para mim e falou: não, o senhor não vai ser atendido agora não, o senhor vai entrar na fila lá atrás de novo. Eu falei: mas vou explicar para o senhor, eu combinei com o homem lá e tal. Não, o senhor vai entrar na fila aqui e tal. Irmãos, naquele momento, o homem quis fechar o portão que era de subir. Eu entrei embaixo do portão, falei: você não vai fechar esse portão não, meu irmão, que eu estou aqui, cara. Eu falei: não, vai não, né? Eu falei: isso é falta de respeito. Aí eu me exaltei assim, e o rapaz ficou bravo, veio para cima de mim. Aí veio o dono da oficina e falou: não briga com o cliente, atende ele. Só que eu já tinha me exaltado, já tinha colocado a mão no portão do homem, já tinha, chutado alguma coisa que estava ali na frente. Irmãos, imagina a cena. Não, eu estou sendo sincero, irmãos, eu não estou aqui querendo dar uma de santo, eu não estou aqui querendo dar uma de perfeito, porque eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito, eu falho, como todos vocês falham, eu sou ser humano, como todos vocês são, né? Às vezes as pessoas falam: o cara é o pastor, está lá de terno, não é? Eu erro sim, irmãos, né? E o que aconteceu? O rapaz que a gente quase brigou ali, foi arrumou meu carro. Mas e se ele tivesse vindo para cima de mim? E se naquele momento do impulso eu tivesse também revidado? Irmãos, manchete no dia seguinte: pastor da igreja batista Itatiaia agride empresário. Imagina, irmãos, como é que ficaria esse negócio? Quem que ia perder com isso, irmãos? Quem que ia perder com isso, irmãos? Eu ia perder. Às vezes, por raiva, por impulso, por orgulho, a gente faz coisas que depois a gente se arrepende. Eu estou dando o meu exemplo para não expor
falar da vida de ninguém, eu vou falar da minha vida. Depois, irmãos, eu fiquei ali, o rapaz arrumando ali meu carro. O que eu tive que fazer, irmãos? Pedir perdão para todo mundo. Aí a primeira pessoa que veio na minha direção foi a esposa dele, que era uma empresa familiar. Ela chegou para mim com toda a educação, falou: senhor, o senhor nos desculpe, meu marido e meu pai tem essa empresa e não tem funcionário, a gente não consegue funcionário, está muito difícil contratar as pessoas não querem trabalhar. E aí o meu marido já chegou estressado, porque ele nem almoçou ontem, olha só, eu nem sabia disso, né? O camarada não tinha nem almoçado. Ele falou assim: então meu marido está por aqui, meu pai está por aqui, e aí aconteceu tudo isso. Eu falei: moça, eu estou errado, né? Cada momento que ela falava isso comigo, eu falava: eu estou errado, eu errei, me perdoe, né? Aí o marido dela saiu lá debaixo do carro, eu pedi perdão para ele também. Irmãos, mas muitas vezes a gente deixa de fazer o que Deus quer para fazer o que a gente quer, e a gente se ferra, a gente se arrebenta, a gente é envergonhado quando a gente age assim. Então, não pega o meu exemplo para falar mal de mim, pega o meu exemplo para você colocar na sua vida. Querido, não é qualquer pastor que chega num púlpito para falar dos seus erros, não é? A gente gosta de falar dos acertos da gente, sim ou não, irmãos? Eu faço isso porque eu não sou falso. Eu posso ter um monte de defeito, irmãos, mas uma coisa eu não sou: falso e mentiroso. Então, eu errei, quase que o erro me custou muito mais caro do que já custou, mas isso podia acontecer com você. Então o que o Senhor Jesus diz? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, será amado de meu Pai. Nessa semana que aconteceu isso, irmãos, eu vim aqui nesse altar aqui, ó, e pedi perdão para Deus. Falei: Senhor, o Senhor lembra daquele dia lá? Me perdoa, Pai, me dá mais uma chance, né? Por quê? Porque a minha vida não pertence mais a mim, ela pertence a Deus, a sua vida também. Então, cuidado, a todo instante nós seremos tentados. O diabo, ele quer te corromper para fazer de você um assassino, uma pessoa violenta, uma pessoa agressiva, um malfeitor. Eu vi um caso, irmãos, aconteceu lá em Santo André. Dois ladrões entraram numa casa, estava lá a mulher, 2 filhos e uma filha adolescente. Eles, além de roubar, eles pegaram a filha adolescente de 16 anos, levaram ela para o quarto, arrancaram a roupa dela, e um dos assaltantes iria estuprá-la. Só que a menina pegou um canivete e cravou uma parte do corpo do rapaz. O rapaz pegou o canivete e cravou na perna dela, e rasgou a perna dela. Aí ele falou assim: isso vai custar caro. Desceu lá embaixo e estuprou e violentou a mãe dela na frente dela. Aí a polícia pegou, foram para a delegacia. Na delegacia eles confessaram o crime, confessaram tudo o que aconteceu. E sabe o que aconteceu? Eles foram soltos. Você consegue entender isso? Eles foram soltos. Eu não vi toda a reportagem para saber se tinha um marido nessa história, um pai. Mas imagina um pai numa situação como essa, que vê a esposa violentada, a filha cortada. E se é cristão, eu pergunto para você: você é tentado ou não é tentado a pensar em fazer coisa errada? Sim ou não, irmãos? Vamos ser sinceros. Por isso que eu digo, servir a Cristo não é fácil. Depende muito do momento que você está vivendo, depende das circunstâncias que nós estamos passando. Mas nós não podemos condicionar o servir a Cristo a uma situação ou outra. Eu conheço muito cristão que vai falar: ah, pastor, eu ia meter azeitona nele. E quando é azeitona, não é aquela verdinha não, irmãos, né? É bala, né? E aí? Eu quero dizer uma coisa para você: o inimigo, ele está aí fora para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar os seus valores, ele quer matar a sua fé,
ele quer destruir a sua vida espiritual. Só que enquanto o diabo trabalha para tentar fazer tudo isso na sua vida, Deus trabalha para te dar vida e vida com abundância. O Senhor Jesus está guardando a sua casa, o Senhor Jesus está guardando a sua família, mas tragédias estão acontecendo todos os dias, e nós precisamos pensar, sobre amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra aí? Fique em pé nesse momento. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus,